Vou botar aqui. Boa tarde para o pessoal online também. Obrigado a Hello por mais uma oportunidade. Esse é o terceiro, acho, evento que eu faço para a Hello. Já fez um em Gold, fez um em Sunshine Coast e agora aqui. Então, de novo agradecer aí a Hello por essa parceria aí que tem feito e espero que saia aí. O pessoal que está aqui, o pessoal que está online, saia com algumas dúvidas respondidas. Quem estiver online aí, acho que na página da Hello, também no Coffee aí que a gente está ao vivo também, deixa suas perguntas ali e a gente tenta responder aí durante a apresentação, tá bom? Bom, vamos lá. O tema, como conseguir seu primeiro trabalho de TI na Austrália, né? Não é, apesar do tema ser meio, parece aqueles chamadinha para vender alguma coisa, né? É fácil, né? Mas não é fácil, né? A gente está aqui há quase 2 anos e meio, eu estou trabalhando com IT, em uma determinada área, eu vou explicar para vocês, há 1 ano e 8 meses, e ainda não está sendo fácil, tá? Mas é possível, né? O que eu vou mostrar para vocês aqui é que é possível. Bom, vamos lá. Antes de começar, vou falar rapidinho o meu background, né, para vocês entenderem, o pessoal aí online também. Meu nome é Diego Oliveira, eu trabalho mais ou menos há 19 anos e pouquinho aí na área de IT. Trabalhei em 3 diferentes continentes, sempre com IT. E algumas das certificações, eu vou falar também sobre certificações de TI, que eu tenho, sempre voltado muito para a área de infraestrutura, que esse C na frente das certificações é tudo da Cisco. Quase que minha carreira toda foi em cima de Cisco, que é um dos maiores fabricantes de tecnologia aí do mundo. E então eu tenho aqui a CCIE de wireless específica, né, para a parte de ambientes wireless, que é, vamos dizer assim, o topo da certificação da Cisco. Quando eu tirei essa certificação em 2015, inclusive, fui o 4º brasileiro no mundo a conseguir e o número 220 no mundo para conquistar. Hoje, com certeza, já deve ter mais gente, eu parei de ver isso aí. Aí tem, entre outras da Cisco, parte de gestão de projetos, gestão de processos, da UI, tá? Esse é um pouquinho da minha carreira. Como é que eu comecei? Antes de a gente só, para vocês entenderem por que eu cheguei, é interessante, eu gosto de fazer essa palestra, dar esse briefing rápido da minha carreira, porque a gente começa a ligar nossos pontos aí, e aí a gente acaba entendendo por que a gente está aqui, por que vocês estão aqui, por que vocês estão online aí assistindo essa palestra. Eu comecei a trabalhar com IT em São Paulo, num bairro chamado Santa Efigênia. É um bairro que tem de tudo ali dentro, né, cara? Inclusive parte de eletrônica. Ganhava muito mal, era estagiário. Lógico, essa é uma das, eu acho, sempre falo isso, uma das coisas interessantes de IT, que depende muito de você, né? Porque é uma área que você precisa estar, a gente estava comentando aqui na parte de desenvolvimento, linguagem de programação. Se você ficar parado, você vai ter trabalho, mas sempre dentro daquele nicho. Se você quiser sair daquele nicho, você consegue. Tem que pular para um outro nicho dentro de IT, estudar e você consegue. Minha carreira foi assim. Então eu saí de montagem de computadores e fui para uma área de suporte técnico. Fui trabalhar como atendente de telefone. Então eu trabalhei no universo online como atendente de telefone, ajudando o pessoal lá, os primórdios da internet, a conectar com linha telefônica de escada. Saí de lá, fui para o Terra, que é outro provedor também, sempre no mesmo nicho, tá vendo? E saí do Terra, fui para a McAfee, que já era um pouquinho diferente, era um suporte a antivírus, que era aquele boom da internet, aqui entrou aquela fase de hackers, invasões, então a McAfee cresceu muito aqui na década de 90, finalzinho da década de 90, e eu consegui um trabalho lá também como suporte. Essa aí eu faço até um break, é bem interessante, porque eu trabalhava no suporte, finalzinho da década de 90, e a gente fazia sharing das baias é aquele lugarzinho que você trabalha para atender o telefone, com as meninas que faziam disque sexo. Então era muito louco, porque quando eu estava arrumando o microcomputador de alguém por telefone, tinha alguém gemendo atrás de mim, e eu falei, que isso aí, meu? Onde é que você está? Então é um ice break aqui, mas é uma história interessante. A gente saía do bar depois para comentar do trabalho, e o cara falava assim, sempre tinha um amigo, sempre nerd, né, cara? Cara, eu tô apaixonado por aquela menina do 086, cara, se eu fosse você, eu ia lá dar uma olhada, né? Mas eu saí do helpdesk, como eu falei, sempre inquieto, falando, caramba, não aguento mais atender telefone, não aguento mais atender telefone, suporte para o usuário não é mais a minha praia, 5 anos fazendo isso quase, eu não aguento mais. Comecei a estudar Unix, aí minha carreira começou a dar uma guinada. Eu até falo, pô, o que é essa telinha preta aí? Esquece, cara, deixa isso pra lá, é coisa de maluco. Mas foi interessante na época, pra mim ainda é. A gente que
trabalha com infraestrutura ainda vejo muito essa telinha. Mas foi uma guinada na minha carreira, que daí de Unix eu consegui outros empregos, consegui outros trabalhos, saí da área de suporte técnico e foi quando eu me encontrei, com a parte de infraestrutura de redes de computadores. Porque até então eu só mexia com sistemas, né? E quando eu falo sistema não era desenvolvimento, fazia parte de implementação mesmo do sistema, configuração básica, operação do sistema, criava conta de e-mail. Hoje em dia é fácil, para criar uma conta de e-mail antigamente demorava 10 minutos. Né? E a gente tinha isso lá já no comecinho dos anos 2000. E eu comecei a trabalhar, na verdade, a conhecer a galera de redes de computadores, porque eu fazia o sistema, mas já me lidava com a galera de redes. E foi aí que eu conheci a Cisco, o produto Cisco System. E nessa época a Cisco estava voando com relação a marketing, o produto dela era o melhor do mercado. E eu falei, pô, quero entrar nessa história aí, porque eu percebia que amigos meus faziam engenharia elétrica, amigos meus que faziam engenharia elétrica saíam da faculdade ganhando um quarto do que eu ganhava, fazendo implementação de sistema. Imagine se eu trabalhasse com Cisco, que eu via que estava na crista da onda naquela época. Então aí migrei para redes e aí acabou, nunca mais larguei até hoje. Eu faço isso, estou há mais de 10 anos trabalhando com Cisco e infraestrutura. O que eu conquistei aí de lá para cá e me trouxe, eu acho, assim, para eu ter uma carreira que eu posso falar que é uma carreira consolidada, são as certificações de TI, que eu acho que é um grande hack uma grande sacada dentro da área de TI. Eu tenho lá minhas opiniões pessoais, prós e outras contras, a gente pode ficar horas falando sobre isso, mas na prática isso é verdade, ela te dá uma visibilidade diferente de quem não tem, tá? Ah, mas poxa, eu conheço uma gente que não tem certificação e é muito bom, eu também. Eu por muito tempo não tinha certificação, eu acho que era bom, eu era bom. Mas na prática o mercado é isso aí, tem que dançar conforme a música. E foi assim que eu comecei a realmente evoluir dentro da área de TI. Trabalhei em vários, a gente chama de integradores de infraestrutura, inclusive chegando a trabalhar no maior do Brasil, né, que foi a Promon, depois foi vendida, hoje chama-se Logicales, um grupo internacional. E aí fiz o trabalho na França, em Argentina, Brasil. E em um determinado momento da minha vida eu decidi largar tudo. O Brasil estava meio cansado, aí já não só da parte de infraestrutura. Eu comecei a ir para uma área de gestão, foi quando eu comecei a estudar gestão de pessoas, gestão de projetos. E nessa fase da minha vida, por um momento turbulento ali da minha vida, eu decidi ir para a África. Por quê? Por dinheiro, não vou mentir, senão isso aí fala para todo mundo. Ah, que coisa linda, a África. Não. Daqui a pouco eu conto o final da história, mas o começo foi esse, dinheiro, pagar as contas que eu tinha feito. E foi muito interessante que lá é algo que eu trouxe aqui para a Austrália e aí criou o projeto Coffee na IP, que eu venho tocando aqui na Austrália também, que é baseado nisso daqui, né? Na África eles têm lá eu não consigo ser 100% feliz se eu saio na rua, atravesso a rua e o meu vizinho está num estado de pobreza ou de desigualdade absurdamente abaixo da minha. Isso não existe, não é igualdade, então você não pode se sentir 100% feliz. E isso eu trago para a minha vida toda, a gente chama de Ubuntu, eu sempre toco nos meus posts, quem segue, eu sempre coloco uma hashtag Ubuntu, é por isso, tá? E como é que a gente chegou aqui na Austrália? Conheceram minha mulher lá na África, eu trabalhei lá por 6 anos, minha mulher tá aí, e as mulheres agora, tem mais uma ali. E a gente se conheceu lá, a gente tinha os mesmos, lógico, objetivos, os sonhos, e um deles era fazer trabalhos sociais. A gente fez inúmeros trabalhos sociais lá na África. Um deles foi a criação da primeira academia Cisco 100% social lá em Angola. Foi um projeto meu e de um cara que deve estar por aí em uma das fotos, não está, né? Mas a gente trouxe isso para cá porque um dos nossos sonhos em comum era vir para a Austrália. Então a gente em 2017 arrumando nossa malinha, falando, não, agora deu, acho que está na hora de a gente correr atrás do nosso grande sonho, né, que a gente já tinha combinado desde que a gente se conheceu, e a gente saiu de Angola e viemos cair aqui na Austrália. Na bagagem, além de todo aquele sonho, aquela ideia de, pô, vai dar certo, como é que vai ser lá, a gente trouxe o Ubuntu na sacola, nunca deixamos de revelar. Aí tem expectativa, né, cara? O Diego, CCIE, top, eu trabalhava numa empresa lá, ganhava super bem,
foi reconhecido aqui internacionalmente, porque não, participava de grupos ali de discussão de tecnologia. Então essa era a expectativa. Se eu chegar na Austrália, o inglês ali macarrônico, cheguei aqui no intermediário, que eu nem acredito, acho que eles me deram uns pontinhos lá, mas aí essa era a minha expectativa. Aí vem a realidade, cara. A realidade minha é um pouco diferente. Foi um pouco diferente. Aí o meu certificado CCIE, ele se tornou Uber Eats Certified. Meu certificado de arte, ele se tornou Master Cleaner. E o meu certificado de gestão de pessoas se tornou em Dishwasher Certified. Essa foi a realidade quando eu cheguei aqui. E eu acho que todo mundo, não todo mundo, mas muita gente que está assistindo, vocês que estão aqui, eu não sei, pode talvez, todavia, como tudo, pode se identificar com alguma coisinha dessa história. Aí entra o que eu falei, tá vendo como a gente vai se conectar lá de trás, e a gente vai chegar aqui e começar a entender como é que as coisas são, e por que eu estou aqui hoje, talvez dando essa palestra para vocês. Então, vamos finalmente ao tema da palestra, né? Como é que acontece? Continuei lavando meus pratos, limpando meu chão, mas nunca tirei o objetivo da minha frente, nunca, que era trabalhar com TI. Apesar de quanto, eu vou jogar 17 anos da minha carreira, da minha vida no lixo, e vou começar de novo aqui com outra coisa, é meio sem sentido. Eu falei, não, meu foco é trabalhar com o que eu sou bom. Então eu não deixei de limpar o chão, eu não deixei de entregar comida, eu não deixei de lavar prato, mas eu não deixei de mandar currículo. Tá? Então eu lembro, até a 44ª eu anotei, depois eu desisti. Eu tenho uma planilha que tem todas as entrevistas que eu fiz, com todos os e-mails que eu mandei, e eu fazia até uma dica, eu fazia uma descrição de onde eu achava que eu fui mal, no começo a maioria era inglês, né? E depois onde eu acho que eu poderia ter melhorado, como é que eu poderia ter me saído melhor naquela entrevista, ou o próprio entrevistador me dava um toque, olha, você tem um currículo excepcional, seu inglês está ok, mas falta essa certificação aqui, porque aqui na Austrália a gente pede. Quer ver um exemplo? Eu perdi um emprego que eu não tinha o white card. Eu ia saber o que era o white card. Cheguei aqui cru, sabe? Eu não tinha noção do que era o white card. O outro era blue card, que era numa escola. Então, assim, tinha isso. Então você vai pegando, depois do número 44 aí pra frente, que eu parei de contar, eu recebi o meu primeiro sim. Tá? Que aí o próprio Coffee IP, que eu nunca imaginei que eu poderia usar isso aqui como uma empresa, fazer um self-employed, eu comecei a trabalhar como self-employed quarteirizado, terceirizado, eu estava falando aqui com um colega mais cedo, ou diretamente, né, como self-employed mesmo, como você direto fazendo contrato. E aqui foi a grande virada da minha carreira de TI aqui dentro da Austrália. Isso foi em março de 2018, porque foi quando eu trabalhei para o Commonwealth Games. Ali, como era um projeto muito grande, eu tive contato com muita gente de diversas áreas diferentes, e ali as portas começaram a se abrir, porque eu fui contratado, para você ter ideia, para fazer troca de telefone de mesa, telefone IP em mesa e papel de impressora, mas dentro de uma sala um dia, numa reunião, eu ouvi um cara conversando com o gerente de projeto, provavelmente era o gerente, depois eu descobri que era o gerente de projeto, conversando com um cara, né, dentro da equipe, mas a discussão estava feia ali já, sabe? E eu ali só por... O que eles estão falando? Deixa eu ver, sabe? O negócio tá técnico, mas eu pegava no ar alguma coisa, o wireless, não controller, não funciona, eu já estou há 15 dias com esse cara não me deixou na mão, blá blá blá. Eu comecei a perceber que ele estava falando de assunto que eu dominava e que eu fiz a vida inteira aquilo ali. Eu falei, e agora? Vou ali falar, falta de educação, não vou. Eu fui lá, nem precisava trocar meu papel da impressora, cheguei lá, virei o papel, fiquei ouvindo, sabe? E virava o papel de novo, e virava o papel, e até entender qual era o problema do cara. Quando eu entendi que o problema que ele tinha realmente era um problema que eu já tinha pego mais de 15 vezes na minha carreira, eu falei, eu vou lá, cara. Dá licença, desculpa interromper vocês aí, vocês estão aí até numa reunião meu, sei que tá tenso a coisa, mas de quem é você? Sou o Diego, estou aqui trocando impressora e tal, mas com todo respeito, se você me permitir, posso dar uma sugestão desse seu problema? Me perdoe, eu estava ouvindo aí, o cara, tipo, o que você está fazendo aqui? Brincou, mas também tem essa questão de eu poderia ter sido mandado embora. Mas ele aceitou, quando ele me colocou na mesa e falou, cara, se você resolver esse problema aqui, você trabalha até o final dos jogos comigo. Aí eu falei, tá bom. Aí ele abriu a documentação, abriu o problema, e até então eu não falei que eu era CCIE de Cisco, não falei nada.
E o cara, eu comecei a desenhar um problema com o cara falou assim, meu amigo, de onde você veio, cara? Aí eu falei para ele, meu amigo, eu sou CCIE de Juarez. Na hora que eu falei que era CCIE de Juarez, ele falou assim, eu não acredito. Aí eu falei, pega o número, você tem um número do CCIE, né? Aí a hora que ele colocou o CCIE, ele quis provar se era verdade. Ele foi no site da Cisco, abriu, a hora que ele olhou, falou, me dá o seu ID, o badge, né? Ele olhou o badge, meu, você não sai mais daqui. E aí começou a minha carreira de TI aqui na sala. Foi muito legal, né? Show. Com todas essas histórias, e tem muito mais, eu criei, vamos dizer assim, não é minha, isso aí foi só, na verdade, uma apanhada de experiências, que aí eu vou voltar ao foco da palestra, que é como você conseguiu o primeiro trabalho de TI na Austrália. Eu não vou te dizer que é o melhor, eu estou dizendo que é o primeiro, que foi para mim, trocar papel de impressora. Então eu comecei a pesquisar, fazendo aqui um forecast do que está rolando de tecnologia aqui na Austrália. E a gente tem aqui a Austrália Divide. A fonte é o ABS, um site muito legal. Acho que todo mundo, se vocês não conhecem, deveriam entrar, porque é como se fosse um IBGE lá do Brasil, sabe? Então você consegue, só que assim, eu trabalhei uma época com algumas coisas do IBGE e não é porque eu estou aqui na Austrália, os caras são muito organizados, assim, mas muito, é um nível de detalhe. E não que o IBGE não tenha, talvez o IBGE tenha, mas isso não é público, aqui é público. Sabe? É impressionante o que você consegue de informação. E aí eu dando uma olhada lá nesse site, eu vi que você tem lá as subdivisões de TI, então eu não vou abrir todas, tá? Eu coloquei aqui um blocão falando de Technology Workers by Industry em 2018. Então eles têm lá, eles chamam de ICT, que é de Communication, Information, Communication e Telecommunication. Eu não sei porque tem esse nome aqui na Austrália, eles não falam só IT, eles falam ICT. Desculpa, Computer, não é Communication, Computer e Telecommunication. Então, dentro dessa área de ICT, tem todas as subdivisões que a gente provavelmente conhece. A gente fala de programador, de desenvolvedor, né? A gente fala de gerente de projeto de IT, está aqui dentro. A área de infraestrutura de IT, ele tem lá System Engineer, Network Engineer, System Architect, Network Architect. Então, são todas aqui dentro dessa subdivisão. Dá uma olhada no número de posições que a gente tinha em 2018. Isso aqui é baseado no ITO, é gente que está pagando tributo, está pagando o seu FII lá para o governo. 357 mil pessoas empregadas na Austrália. Olha os outros setores, tá? Relacionados à tecnologia, lógico, mas aí você vai olhar para ele, Rest of Professional Scientific and Technical Services. Aqui é mais a parte de pesquisa. Eu me assustei, apesar de ser alta, 83 mil, né, eu achava que tinha muito mais. A parte de administração pública e segurança, a parte de finanças, entre as fintechs aqui, por exemplo. Tá? Então, assim, eles colocam o geralzão, e aí muita gente que tem sistema de engenharia trabalhando aqui, tem, mas aí eles quebram essa, eu não sei porque a Austrália faz isso, tá? Mas ela divide essas áreas aqui assim, educação e treinamento, retail, o Brasil tem algumas coisas dessas divisões. Manufatura, tá vendo? Saúde, wholesale, tá? E aqui eu estou com outras indústrias. Então assim, mas na verdade é aqui que a gente tem que focar. É aqui que eu comecei a abrir para ver onde é que eu conseguia fazer o hacking, ou hackear esse mercado. Eu tenho que conseguir entrar aqui. E aí eu descobri o seguinte, isso hoje no Brasil já existe também. Quando eu saí de lá não existia. Essa divisão bem desenhada. E ainda é um pouquinho diferente. Eles tratam aqui o seguinte, você tem aqui, falando agora de histórico e forecast, tá? Então agora isso que eu estou falando para vocês, já é para quem quer pegar o primeiro trabalho, já fica ligado, porque aqui eu já estou falando de futuro. Então isso aqui, eu peguei lá da ABS também, não sou eu, Diego, que está colocando esses dados. Então ele já está falando de futuro dentro de empregabilidade e a tendência de empregabilidade dentro da área de IT aqui na Austrália. Eles dividem, pessoal, é o seguinte, olha lá, o famoso ACT, Management and Operation, é um mercado, é uma vertical, e você tem o ICT Technical and Professional, um outro mercado. Para mim, quando eu trabalhava lá, isso aqui era uma coisa só, porque no Brasil você entra, serviços gerenciados é um serviço, ok, mas quando a gente fala de empregabilidade, está tudo dentro do mesmo balaio. Eu percebi, comecei a pesquisar um pouquinho, está até mudando isso já também lá, mas na minha época não tinha. Tá, o que isso significa na prática? Na prática é o seguinte, como a Austrália tem muitos contratos, principalmente a parte de serviços, a gente está aqui, sabe, quem está aqui há mais tempo sabe, o custo do serviço aqui é muito alto, o homem-hora aqui é muito alto, queira ou não, um plumber aqui pode chegar a ganhar $80 a hora, um encanador.
Então assim, o serviço aqui é muito caro. Eles dividiram isso para ficar bem mais claro o que é serviço, o que é gestão do teu ambiente, o que é o Managed Service Provider, o que é o Managed, que eles chamam de Management and Operation, mas na verdade a gente chama isso aqui de Managed Service Provider, é o provedor de serviços, lá no Brasil isso é chamado de serviços gerenciados. E o que é a operação? A operação aí chama-se, o que é a operação? O que a gente conhece mais? É a implantação, é o cara que desenvolve, é o cara que coloca o equipamento no rack lá e instala e faz a instalação inicial e vai embora. Eles entram nessa caixinha aqui, ó. Ambas, você pode ver que é quase exponencial o crescimento das duas até 2024, em ambas. Porém, a grande sacada para quem está com visto de estudante aqui entra o auge daqui da nossa apresentação, né? O grande hack aqui está nessa coluna. Por quê? A maioria das empresas não estão sitiadas, né? Posso falar assim? Não situadas na Austrália. São empresas de fora que fazem serviço. Isso no Brasil já é assim também. Então você tem empresa indiana, ninguém ganha deles em relação ao custo de homem-hora. Está aqui. Aí você tem empresa chinesa, ninguém ganha deles em custo de homem-hora. Está aqui. Tá, Diego, mas então como é que o cara do lado da China consegue gerenciar uma área aqui, um equipamento aqui? Consegue. Via internet, você consegue monitorar se o serviço está up, se está down, threshold, parte de análise de risco, análise de tendência, você faz tudo isso remoto. Mas, aí é onde a gente entra como estudante. Tem um probleminha aqui. Quando tem um problema real, né, se um equipamento foi danificado, queimou, por exemplo, quem é que troca isso? Quem é que troca isso? Então, seria operação, deveria ser operação, mas como os contratos são diferentes, eles não deixam o cara de operação fazer isso. Aí criou-se várias empresas, existem várias empresas aqui na Austrália, mas várias mesmo, cara, só para fazer isso aqui, ó. É um mercado absurdo que eu não tinha noção que isso, porque aí no Brasil eu te garanto, não tem. Isso eu já pesquisei agora, existe, mas não o número de empresas que tem aqui. Que você pega uma empresa hoje, por exemplo, que tem 5 funcionários na empresa. Então, por exemplo, você dá uma empresa aqui, a Action é grande, tá? Mas que mesmo sendo grande, é uma empresa multinacional, ela não tem mais de 1000 funcionários na Austrália. Pô, é uma multinacional na Austrália não ter mais que 1000 funcionários, você vai divide isso aí entre as grandes capitais, sei lá, vai dar 200 funcionários por capital para fazer tudo da empresa? É pouco. Como é que ela atende tanto projeto aqui? Ela subcontrata estudante ou empresas pequenininhas que queiram fazer esse serviço para ela. É aí que eu descobri que dava para ganhar dinheiro aqui. E é onde eu venho trabalhando, inclusive. Muitos dos trabalhos que eu faço ainda estão aqui. Porque você entra, fecha um contrato de casual, na verdade é um casual, você não tem contrato nenhum, tem vínculo nenhum com a empresa, e ela vai te ligar. Olha, ele pode falar, num dos contratos que eu tenho, ele fala, olha, eu me comprometo em 48 horas te dar fazer um chamado com 48 horas de antecedência. Tem SLAs mais agressivos, você ganha mais, mas ela fala, eu te ligo em até 4 horas, mas eu te pago $80 a hora. Opa, pode ser, mas aí, meu amigo, você pode estar num outro trabalho seu, você vai ter que atender o cara. Então, assim, tem um risco. Mas é um supermercado, não, né? É um baita do mercado aqui na Austrália. Tá? Bom, seguindo. Como é que eu acho esses empregos? Tá aqui. O Indeed, ele tem o Indeed, o Seek. Se você colocar lá, por exemplo, Brisbane, MSP, de Managed Service Provider, part-time, ele vai te dar lista de empresas que estão procurando esse tipo de trabalho. Tá? Essa é o slide de ouro aqui, né? Tá, então, assim, outra dica. Você vai lá no Indeed, Diego, eu coloquei no Indeed part-time e não veio nada. Tira o part-time, põe só MSP, porque tem empresas que falam assim, eu vou anunciar, mas eu quero um cara mais meu, sabe? Mas eles jogam por risco.
Eu não vou botar part-time, que só vai vir aqueles estudantes que acabaram de chegar, ou sei o que, não você se colocando no lugar do cara da empresa, é aquele cara que fala, putz, ainda não tem um inglês legal, mas ele está querendo entrar, uma hora ele vai ter que chegar lá. E aí o que acontece? Eles não colocam o item part-time na divulgação da vaga. Busca sem o part-time e manda e-mail, liga pro cara. O que vai acontecer? Se ele não achou nenhum, ele vai te aceitar. Tá? Então é uma base destacada. Outra coisa interessante. Você colocou Brisbane, tá? Outra dica super interessante aqui. Que eu peguei muito trabalho, inclusive depois virou job, que os jobs que eu tenho mais fixos, vamos dizer assim. Cara, compra um carro na Austrália. Chegou aqui, compra um carro. Não tem jeito. Por quê? Porque aí você pode atender Gold Coast, aí você pode atender Ipswich, porque existem muitas áreas daqui que, queira ou não, a gente pode falar, o sistema público de transporte funciona, mas tem áreas aqui que, cara, você não chega se não tiver de carro. Por exemplo, Logan, alguém já foi para Logan aqui? É um bairro que, inclusive, o pessoal não gosta muito de falar de Logan, mas, cara, é um bairro tido meio não muito ok, mas tem que ir lá trabalhar, pô. Tem Ulis, tem Coles, tem comércio lá dentro, e por sinal até é bem legal, é bem interessante. Como é que você vai atender Logan se não tem trem para lá e ônibus? Carro. Aí você vai colocar aqui Logan, vai aparecer vaga para Logan. Ipswich, que é uma cidade um pouco maior, mas também, Ipswich já tem trem. Mas, então assim, dica de ouro, cara, junta uma graninha, compra um carro que você faz dinheiro com o carro aqui também com esse tipo de trabalho. E muitas empresas pagam o deslocamento. Tá? Porque não tem ninguém que fala, cara, eu não tenho ninguém hoje, por exemplo, essa questão do SLA. O cara te liga e fala, olha, cara, eu não consegui ninguém para atender Gold Coast hoje, eu tenho um chamado para atender lá, tem que estar lá às 20 horas. Você vai? Eu falei, pô, mas daqui de 2 para lá eu vou gastar 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Você me paga? Paga. Põe no papel, ver se vai dar a pena, né? O custo oficial de gasolina. E geralmente vale, cara. Eu não coloquei aqui na palestra, no PowerPoint, quanto que ganha esse tipo de trabalho. Eu nunca ganhei menos que $30 a hora. O mínimo que eu recebi aqui de um pagamento de um trabalho desse, $30. Tipo de trabalho desse de $30, trocar o monitor de um lugar para o outro, fazer eles chamam de rollout, né? Fazer a distribuição de PCs nas máquinas, que é uma empresa nova. Sério. Só isso? Só isso. Sério. De novo, parece simples, né, cara? Mas assim, tem que batalhar, porque às vezes você fica, o cara foi lá, fez uma palestra e eu não consigo. Da mesma forma que eu estou dando essa dica para você, alguém também está dando a dica para outro cara aí, e esse pessoal está disputando o mercado com a gente. As sacadas que eu acho que eu coloco, que eu tenho notado que faz a diferença saiba fazer a busca certa aqui no Indeed, mas saiba também fazer o networking, principalmente pelo LinkedIn. Tá? Muitas empresas aqui não divulgam vagas no Indeed. Ou se divulgam, ela põe 1 semana antes no LinkedIn, depois, sei lá, 3 dias antes, 1 semana, e depois ela vai pro Indeed. Tá? O pessoal de recrutamento odeia que eu falo isso, mas é verdade. Estou te falando por experiência própria, inclusive falando com o dono da empresa, falando, cara, como é que você faz? Porque eu olho no LinkedIn e falo, cara, o Indeed, por causa de custo, às vezes, né? E no LinkedIn eu posso procurar da mesma maneira? Mesma maneira. Mas o mais legal do LinkedIn é você chegar na empresa, segue a empresa. Aí você vai ver todo mundo que trabalha na empresa. Aí você vai lá e segue o cara da tua área. Putz, programadores, vou seguir os programadores. Uhum. Aí depois você vai lá e enche o saco do cara, perdão a palavra, manda uma mensagem pro programador. Pô, eu trabalho com essa área tal, você sabe, dá uma dica, você tem algum meetup aí para eu participar? Vocês têm um grupo que eu possa participar? A maioria dos caras vão te responder, cara. Vou te dizer que 90% das pessoas que você mandar mensagem vão te responder. E a resposta sempre é positiva. Ou ele querer te encontrar, ou ele te dando uma dica de um meetup. Cara, isso é uma coisa que a gente tem que quebrar ali. De novo, eu acho que a gente fica com um pouco de complexo de vira-lata, sabe? Do tipo, putz, o inglês não é bom, eu não sei, eu vou falar com esse cara aqui em inglês. Cara, usa o Google Tradutor, vai pra lá. Quando a gente é um pouquinho nerd, independente da língua, cara. Aí quando você mandar pro cara e falar pro cara, olha, vamos tomar um café, a hora que você mostrar um portfólio pra ele, pensa que o inglês não tá funcionando, o cara vai virar teu amigo, vai começar a trocar ideia com você, vai te ajudar até no inglês, tá? Isso é bem legal.
Então, não fica só preso no Indeed e no Seek, não. LinkedIn é uma baita ferramenta de nossa área. Tá? E aí, quais são as carreiras que estão on fire aqui em 2020? Tá? Baseado de novo, aí eu fiz, essa pesquisa não é mais EBS não fala isso, mas essa pesquisa foi baseada na Gartner, eu peguei um trabalho da Gartner e um trabalho da ACS, que também é o órgão que faz aqui, vamos dizer assim, o controle. Também é legal seguir o pessoal da ACS no LinkedIn, tá? Um pessoal bem legal. E aí eu tirei essas informações de lá. Então, de novo, em primeiro lugar, Data Science. Inclusive, isso aqui, lembrei também, aqui eu fiz depois de eu ter pego isso na ACS, eu bati com o Indeed. O Indeed tem um relatório anual muito legal, para vocês olharem as áreas de TI que estão em alta. Em primeiro lugar, Data Science. É disparado. Você coloca Data Science e aí você vai achar, cara, sei lá. Aqui em Brisbane, a última vez que eu fiz a pesquisa, uns 4 dias atrás, tinha mais de 45 vagas em Brisbane abertas. Cybersecurity é outra coisa também absurda. O governo está investindo aí, milhões até 2025, tem uma verba absurda para ser gasta com cibersegurança. Inclusive, não sei se vocês acompanham também, outra dica legal. Cara, fiquem viciados em ver jornal, por mais chato que seja, porque, nem que seja na internet, não precisa ver porque eu acho o Twitter uma baita ferramenta para isso. Segue lá a ABC, segue lá a SBS, sigam lá o próprio governo, é legal. Os partidos liberais, partidos Labour, sigam, porque eles colam igual o Brasil aqui, aquela briga chata, sim. Mas tem muita informação relacionada à nossa área ali. Porque, por exemplo, essa semana saiu que a gente está sendo espionado aqui há não sei quantos anos, e provaram que tem uma espionagem rodando industrial, blá 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 blá. Pum, bombou. Aí começou a empresa X já falando que está com vaga, a empresa Y já está trabalhando. Aí você, opa, vai no LinkedIn, segue a empresa X, segue a empresa Y. Tá? É uma baita sacada também aí. Desenvolvimento, terceiro lugar. Tá? Eu não conheço muito de desenvolvimento, eu coloquei algumas das linguagens e frameworks que eles citam lá no relatório. Network, DevOps, Networking é a minha área. DevOps vamos dizer assim, a minha área linha aí, um plus da minha área, que realmente tem muito trabalho aqui. Tem muito a ver com uma parte de automação, tem muito emprego relacionado à automação aqui. Não aqui no mundo, né? E uma coisa que para mim foi surpreendente, eu não conhecia, por exemplo, é energias renováveis. Eu acho que como eu estou muito tempo, na verdade, fora do Brasil, eu posso falar se o Brasil isso que está rolando, mas... muito. Né? Então a gente não... qualquer coisa que eu falar aqui pode estar errado. Mas aqui tem muito projeto, muito mesmo. Aí eu abri dentro de Data Science, você tem lá o Data Analysis, Data Scientist, a inteligência artificial, a machine learning, aí é uma sopa de eletrônica. Data Science está estourado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não é um país No específico. mundo inteiro. Tá? Então aqui não ia ser diferente, em primeiro lugar. Tá? Eu fiz pós-graduação Em Data Science. Então quando você falou SAP, até ia depois te falar, quem tem uma base dessa daqui está indo muito para esse lado. A gente tem um amigo que agora, um colega que se mudou para Sydney há pouco tempo, conseguiu um trabalho lá. Ele não conseguia, ele morou em Sunshine, morou aqui, aí ele conseguiu um trabalho por uma, eu não sei exatamente o projeto, mas basicamente eu acho que são escolas e elas vendem cursos online. E precisava de alguém para entender o mercado, sabe? Desculpa, aquela coisa de fazer meio que o SEO da história, mas com uma base de dados bem, vamos dizer assim, sem lixo, né? São dados que ele possa ser utilizado para fazer a parte de marketing. Então, quem conhece, cara, né? Então, não precisa ficar dando tiro lá na lua. Você pode começar a dar tiro aqui embaixo e vai acertar. Tem trabalho. Cibersegurança, aí você tem lá a parte, o maior número de vagas, Pen Tester, Security Analyst, Business Analyst e o próprio consultor. Isso baseado no Indeed. Parte de software, React, Java, Scala, Ruby, Python, PHP, algumas, tá? Tem muito mais aí, mas algumas estão no topo da lista se vocês fizerem uma pesquisa lá no Indeed e no site. No relatório do Indeed mostra uma coisa. Networking em DevOps, então aqui as tecnologias AWS, a gente vai falar a parte de Cloud, né? Linux, o Chef entra aqui na parte de automação, Docker,
Ansible, Puppet, Python, tudo relacionado à automação aqui. E a energias renováveis, solar, energia solar, energia eólica, né, geotermal e ocean energy. Nem sabia o que era isso, bem interessante. Tira uma parte Pensadores do mar, né? Isso, muito legal, muito legal. Os projetos estão indo bem. Tem projetos. Muito legal. Bom, para a gente estar quase terminando aqui, como você fazer como get involved com a comunidade, né, da sua área? Meetups, Indeed Events, não tem muitos aqui, eu diria que os mais fortes aqui são o Meetup e o Eventbrite, são os mais fortes. LinkedIn também tem LinkedIn Groups, pouca gente sabe, mas o LinkedIn está crescendo demais, é uma plataforma que depois que a Microsoft comprou, nossa, está se tornando muito forte. Aí o próprio Facebook. Tá? Mas eu diria que assim, para desenvolvimento, para a parte de para coisas mais objetivas, você sair com alguma coisa boa mesmo, Meetups e Eventbrite. Segue esses dois aqui que vocês vão se dar bem. Tá? Outra coisa, principalmente para quem está vendo agora, eu lembrei de você nesse slide aqui, cara. Eu não sei também o nível de inglês que vocês têm, o pessoal que está assistindo aí tem, mas eu, como falei, a gente não chegou com um inglês lá tão bom, e vamos continuar estudando pro resto da vida, não nascemos aqui. Mas uma coisa que ajudou a gente muito, tanto no inglês como na profissão, foi fazer trabalho voluntário. Tá? Você falou de, poxa, eu desenvolvo em Delphi, por exemplo. Eu conheci um cara que entrou na área aqui porque ele pegou uma lojinha de brinquedos, isso eu vi nos grupos nossos lá, e começou a desenvolver um software para a loja de brinquedos, de graça. Ele ia lá, falava com o dono da loja, aprendia inglês, trocava ideia com eles lá, e começou a desenvolver um software para a gestão da lojinha dele lá. O cara gostou, ele acabou depois contratando ele para dar manutenção para o software, e ele era de uma igreja, ou algo assim, ele conhecia um pessoal que tinha uma fábrica de software, hoje ele está trabalhando, foi sponsorado, e está aí. Acho que já, pelo que ele conta lá na história do grupo, já é até cidadão. Mas olha como a história começou, tá? Trabalho voluntário. Isso conta muito aqui no nosso lado. Tá? A gente eu trabalhei numa library aqui dando aula de TI, não aula de TI, né? Ensinando os velhinhos a usar Facebook, WhatsApp, foi muito legal. Minha esposa até outro dia também aí fazia trabalho voluntário no workshop, toda sexta-feira. Cara, muito legal. Porque aí você entra dentro da cultura de verdade, sabe? Porque você vai ouvir as histórias dele, as fofocas deles, sabe? É muito legal mesmo. Certificações on fire aqui, baseado de novo lá no Indeed. Cisco tem muita vaga, AWS e segurança. Tá? São aí falando de certificações, porque como eu falei, mas ter certificação vale a pena? Aí baseado nessas entrevistas que eu faço, inclusive aí, vou falar um pouquinho agora, a gente faz um trabalho aqui agora com o Coffee Up de tentar dar uma ajuda para a galera, faço uma consultoria com o pessoal que estiver online, tem pessoal provavelmente online que está fazendo comigo, e a gente tem visto, por exemplo, que, não é que eu hackeei, mas na verdade eu descobri como é que os recrutadores fazem. A gente tem amigos recrutadores aqui, tem pessoal de empresas de recrutamento. Então, assim, certificação de TI é uma palavra-chave que tira o currículo de uma pilha assim em um segundo. Tem um peso enorme. Porque, principalmente agora que não é mais humano, não tem mais aquela coisa. Ainda tem, lógico, porque existe o recrutador aqui autônomo, tem a empresa grande de recrutamento. Mas quando é grande, o Indeed, você acha que o Indeed tem alguém vendo o currículo? Nada, tem um robôzinho lá dentro, tem um sisteminha, e ali naquele sisteminha, baseado no job description que o cara passou para ele, que o cara, eu digo, o entregador, né? Ele vai tentar descobrir um currículo outstanding, um currículo fora que se sai melhor. Então é um match. Quem deu mais match, o próprio LinkedIn, se você paga lá o LinkedIn Premium, ele fica te comparando. Você está X% mais bem colocado para essa vaga do que os seus concorrentes. Por quê? Porque provavelmente em cima do job description, provavelmente não, com certeza, o número de palavras-chave que tem no seu perfil é maior do que o número de palavras-chave que tem no perfil do cara. E muitas vezes, infelizmente, o cara pode ser melhor que você. Ou vice-versa. Não é? E você só não soube fazer seu perfil. Você só não soube colocar se vender no currículo. Tá? Então essas certificações estão em alta aqui.
Pode entrar, né? Se quiserem. Ah, ainda não, depois dessa. Ah, aquela falou que já estava rolando. Tá bom, não tem problema. Aí uma das dicas que eu sempre falo, se você quer conquistar uma certificação de TI, isso não é novidade, busca um mentor. Porque o que acontece, pessoal, hoje em dia é o mercado virou, cara, vendo tudo pela internet. Então você vai lá com $20, você compra um curso de AWS, curso de Delphi, curso de o que você quiser, né? Mas o cara não está preocupado se você vai aprender. Essa é a verdade. Por isso que eu sou um old school e eu sou contra os cursos online 100% online. Né? Eu acho que tem que ter poxa, professor, cadê os professores, cara? Você imagina, pode ser que daqui para frente o Matrix torne-se verdade, a gente coloca lá um cabinho e a gente recebe a informação e está tudo certo. Mas até chegar lá, cadê os professores? Então assim, eu sou 50% contra um curso 100% online. Tá? Então você tem que ter um mentor que vai te ajudar a definir a certificação, fazer o seu plano, colocar técnicas para te ajudar a sair na frente em busca dessa certificação e, claro, vai medir o seu desenvolvimento. Então isso é uma dica também para quem quer conquistar a certificação. Esse que eu vou passar é o que eu falo, inclusive para quem não me conhece, vou colocar aqui o Coffee IP Network, é o canal que eu criei aqui na Austrália, né? A gente coloca tudo em português, tá? Agora começou a vir alguma coisa em inglês, porque começou a crescer, a galera começou a pedir, e então acho que vai vir um conteúdo, já tem alguma coisinha em inglês, mas o foco é ajudar os brasileiros, ou lusófonos, né? Pessoas falando português. Eu voluntariamente estou ministrando aqui uma mentoria para um conjunto de 15 brasileiros, a gente sorteou, inclusive a Hello Austrália patrocinou a certificação ano passado, aí eu estou ajudando, a gente está indo para o segundo mês agora, tem 15 caras aí que eu estou mentorando para conquistar a certificação. Sensacional. E aí é um trabalho que eu faço também aí, fazer o meu merchan, né? Que é um dos trabalhos que eu tenho feito aí, que está dando suporte para o Coffee EP continuar, porque é difícil manter canal, eu nunca fiz isso na vida, mas eu tiro o chapéu para quem vive disso, porque dá muito trabalho, você criar conteúdo, ou tirar seu tempo para ficar fazendo advisors. Isso aqui eu tenho um serviço, agora é um serviço que eu faço, eu cobro, aí eu faço uma análise do perfil do profissional, tento entrar em contato com os recrutadores, ligo para as empresas, vou em universidade, ou ligo, né, dependendo do lugar, para tentar achar um caminho para o cara. Qual? Se ele quer trabalhar, mas ele quer imigrar. Por exemplo, uma dica aqui, pouca gente sabe disso aqui, ó. TSS Visa via One Hire Companies. O que é o One Hire Companies? Tem um vídeo que eu coloquei lá no YouTube, no canal. Ontem de manhã um cara me ligou, que está fazendo a consultoria comigo, falando, cara, foi a melhor entrevista que eu fiz na minha vida, os caras nem imaginavam, o empregador, que eu como estudante poderia me auto-sponsorar. E você não está se auto-sponsorando, na verdade. Tem alguém sponsorando você e vai ganhar dinheiro em cima de você. Isso não existe aqui, auto-sponsorar. Tá? Eles falam muito isso, então não existe auto-sponsorar. Mas na área de TI, cara, assim, a gente tem um índice de aprovação desses vistos e um índice de aprovação por lado dos empregadores muito alto, que eu também não tinha essa ideia. Você consegue, através de uma empresa dessa, chegar na empresa e falar, olha, dá uma olhada no meu currículo. Se você realmente for um cara com um bom currículo, a empresa vai falar, poxa, eu topo te sponsorar. Tá? Agora você tem que achar um emprego. Ela vai simplesmente meio que gerenciar o seu contrato para você, incluindo o seu visto. Então o índice de aprovação é muito alto para a área de TI. Eu não pesquisei as outras áreas, não sei se são, mas para a área de TI é muito alto. Então, quando eu falo muito alto, 98% para ser mais exato. Tá? Então, deem uma pesquisada se vocês quiserem. Depois me chamem, me mandem mensagem lá, sigam no canal, dá o joinha, aquela história toda. Tem lá uns vídeos que eu falo sobre isso. E era isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, tem alguma...